Olá pessoal, vamos voltar aqui para os nossos treinamentos do Analyzer Control. No nosso primeiro vídeo nós discutimos sobre essa tela principal, né? Cada ponto desse, o que significa. A única coisa que ficou pendente foi o Score Table. A gente entendeu o que é essa ferramenta e como a gente pode melhor utilizá-la. A gente vai ver disso agora. E no outro vídeo falamos sobre os detalhamentos do auditor dessa primeira tela. Carteira, atendimentos, as perdas, fichas prescritas. Então tudo isso aí foi visto nos dois primeiros vídeos, né? Frequência por carteira por cada professor. Então você vai poder, já com esses dois vídeos, ter análises pontuais de cada professor, da carteira de cada professor em relação à frequência, desistência, ao número de ativos, tudo a gente viu, inclusive a importância dessas carteiras, dessas informações, né? Para que serve, como a gente pode melhor utilizar, tá? Agora a gente vai ver um pouco sobre cada item de menu desse, como eu havia falado no vídeo anterior, como a gente pode utilizar essas informações dos menus para ainda ser um pouco mais detalhado, para a gente ter outras informações importantes no que diz respeito às carteiras, ao resultado de cada professor e ao resultado geral da nossa musculação. Tá? Vamos começar agora. A gente começa pelos parâmetros, que é um menu onde você vai configurar, cadastrar, ou seja, o que tem a ver com a musculação, a gente parametriza, a gente configura aqui no menu de parâmetros. O primeiro que aparece aqui é o Score Table, que eu vou falar mais agora para o final. Vamos dar um saltinho rápido aqui, só para a gente ver isso de forma rápida, que é mais simples de entender. Banco de exercício, então lá no cadastro, lá no Analyzer, como a gente viu, 4x, o operacional dos professores, eles se utilizam de um banco de exercício. Esse banco de exercício pode ser cadastrado lá, através da permissão que cada usuário tenha, normalmente só o coordenador, ou aqui no Control, onde a gente já viu que é apenas o coordenador ou o diretor que tem acesso. Então, se eu clicar aqui em cima de banco de exercício, a gente vai visualizar aquela mesma opção que tem lá, ó, com os mesmos exercícios, caso você, coordenador, queira daqui fazer manutenção do seu banco de exercícios, sem ter que entrar no Analyzer para fazer isso. Então, do próprio Control, você pode fazer essa operacionalidade. Da mesma forma, o nosso cadastro de ficha modelo. Lembra lá? No treinamento do Analyzer a gente viu como funciona, como operacionaliza o cadastro de ficha padrão. Então, daqui também do Control você vai poder se utilizar sem ter que entrar lá no Analyzer propriamente dito, certo? E grade de contagem. Então esse é um recurso que você pode levar para o Analyzer, onde você cadastra as contagens da musculação. Então eu gostaria muito que a cada hora ou a cada meia hora o sistema me alertasse e me solicitasse a contagem da musculação lá no Analyzer. Então eu parametrizando isso aqui, lá no Analyzer, o sistema vai solicitar a cada hora ou nas horas específicas que eu colocar aqui a contagem da musculação. E o que é isso? É uma telinha que vai abrir automaticamente pedindo ao professor que estiver no momento do sistema para que ele conte e informe a quantidade no sistema. E aí ele vai guardando essas quantidades, vai gerar médias, vai gerar algumas informações para você. Tá? Aqui simples, ó, ele já me abre a tela. Nesse caso aqui eu já tenho algumas contagens, uma grade cadastrada com os horários para que sejam contados. Mas aqui na atualização das informações, nesse botão, você tem todos os dias da semana, ó, onde eu posso, de acordo com o horário que eu quero e o horário da academia, ir cadastrando. Simples, ó. Aqui ele pediu contagem no domingo de 8h15, entre 8h15 e 9 horas vai ter contagem, entre 9, 10 e 15 e aí por diante. Se eu quisesse inserir uma contagem, por exemplo, se a academia fecha de 14 horas, faltou a contagem das 13, os 13h15, para seguir a lógica aqui, o 13, aí você que estabelece, contagem das 13 e contagem das 14. Então venho aqui, ó, novo, aí eu boto lá, ó, musculação. Tá? Nesse caso aqui ele especificou os professores, mas teoricamente a gente não faz contagem por professor por equipe, eu faço contagem por horário. Então eu posso ter o nome do professor, dos professores do horário que eu quero, ou eu posso ter um professor chamado musculação, por exemplo. Como o objetivo realmente não é especificar o professor e sim o horário, o fluxo do horário da musculação, não vai importar muito ter os professores aqui. Mas nesse caso aqui, ele cadastrou os líderes de horário. Então, cada horário tem seu líder, então eu vinculo a contagem de musculação ao líder de horário. Então, vamos supor que seja o Carlos,
eu venho aqui, ó, então F3, qual a sala? Então eu vou escolher aqui a minha sala, ele só tem uma cadastrada, ó, sala de musculação. Então eu entro aqui, ele traz o código, eu quero de 13 horas até as 14 horas. Então faltava essa contagem, eu salvo e ele já entra para mim aqui, ou seja, 13 horas, 13h10, de acordo com o horário que tiver lá programado, 13h15, o sistema abre uma caixinha e vai pedir essa contagem da musculação no domingo. Da mesma forma, eu tenho que fazer nos outros dias. Aqui já está tudo parametrizado, mas se eu tivesse uma contagem, por exemplo, de 23h50, se a academia for até meia-noite, por exemplo, então eu quero saber 10 minutos antes de fechar a academia quantos alunos tem. Então também poderia fazer isso. Na segunda-feira, ó, tem aqui, musculação, é o Eloy que está nesse horário como líder. Eu não lembro aqui do código da sala, então F3, musculação, é o 004, então eu quero de 23h45, por exemplo, até 23h59. Então ele colocou para mim aqui, ó, é o Eloy que é o professor responsável pelo horário, o líder, e ele vai me pedir a contagem nesse horário. Então você pode aqui, vamos dizer assim, brincar à vontade com essa questão dos horários, que o sistema vai pedir automaticamente a contagem para você lá no Analyzer, tá? Se quiser também, ele pode pedir a contagem no Analyzer, na musculação e na recepção. Então, existiu o reforço também da recepção junto com a grade da ginástica, porque existe esse recurso lá na recepção para a contagem da grade da ginástica. Ele pedir também a contagem da musculação, junto com a da ginástica. Então, pede tanto de aula como de fluxo da musculação. Certo? Então, simples, você vai cadastrando, vai retirando, caso domingo, essa aqui não tem porque o horário agora vai até as 13 horas só, eu quero contar de 11h15 e 12, por exemplo. Então, eu venho para cá, ó, eu quero que conte de 12 às 13. Porque 13 horas fecha a academia, não é até as 14, eu já alterei, tá? Esse horário aqui de 8h15 eu não quero porque a academia abre de 9. Então, vem aqui, ó, eu excluo, ele já não vai pedir mais. Historicamente, o que tiver lá lançado vai ficar, certo? Ele só não vai pedir a partir do próximo domingo, aonde ele vai selecionar essa grade no próximo domínio, a grade atual, a grade corrente, para poder fazer a seleção da grade, né? Fazer a parametrização de como ele tem que pedir essas informações, é baseado nessa grade atual aqui. Então, próximo domingo ele vem, enxerga a grade atual e pede. Se no outro domingo voltar às aulas de 8, ou a academia abrir às 8, nesse domingo próximo específico, a contagem só foi a partir das 9. Então ele vai sempre seguir a grade atual. Bom, saindo aqui, vamos voltar. Tá. A gente pode também, ó, se você quiser, imprimir a grade, quiser botar no papel, está lá todas as informações, para você ter uma ideia de quando é que vai ser as contagens da musculação. Vamos para a Score Table. Olha lá. Então, o que é o Score Table? Score Table, a gente criou isso em 2009, se não me falha a memória, 2008. E a ideia era o quê? Era ter alguma forma de parâmetro, ter alguma forma de análise para medir a produtividade do professor. O professor da musculação, teoricamente, sempre foi assim. Você fecha um valor hora-aula com o cara, tendo aluno, não tendo aluno na academia, vindo muita gente, vindo pouca gente, independente de qual seja a situação da academia, perdendo muito ou pouco, por horário ou não. O meu professor recebia a mesma hora-aula, ele teria a regalia, vamos dizer assim, de poder dar personal na minha academia, sem pagar taxa, ele teria acesso livre à academia a hora que ele quisesse. Então, assim, de certa forma, era uma relação um pouco confortável do que diz respeito ao professor, independente da relação que você tenha com ele comercial, independente da relação de valor de hora-aula, mas é uma situação confortável. Não existia, de certa forma, cobrança. Quando existia cobrança geral, que hoje a gente também percebe que é uma forma equivocada de fazer a cobrança. A cobrança tem que ser pontual, tem que ser em cima daquele cara específico que precisa da cobrança. Quando você cobra geral, acaba aquele... Vamos supor que você tem alguma banana podre na sua vitamina aí, ou seja, tem algum professor que não está nem aí para o seu negócio. Quando você junta geral, que cobra geral de uma forma mais incisiva, de uma forma mais forte, esse cara não está nem aí, não serve nada para ele, porque ele não está ligando, e de contrapartida você acaba atirando no pé,
porque você vai desmotivar o cara que está fazendo, o cara que está tentando, o cara que acredita no teu projeto. Então, quando a pancada é geral, ela tem realmente esse lado ruim da história, tá? Então, o Score Table veio para a gente poder resolver esse problema, aonde eu vou criar uma tabela de metas, certo? De acordo com 4 pontos, tá aqui, ó, os 4 pontos, eu vou explicar cada um, para que através desses 4 pontos você possa individualizar o resultado. Então você tem um resultado geral da academia e você tem um resultado pontual de cada professor. O que é legal com isso? É que você consegue visualizar em horários, em equipes, em determinados horários, aqueles que se destacam e aqueles que menos se destacam em relação a resultado numérico. Que, na grande maioria, eu posso falar até que em 100% dos casos, reflete o que é o profissional. Tá? Ou pelo menos reflete como está o profissional. Né? Porque às vezes o profissional é bom, ele é comprometido, mas ele está mal gerido, então o resultado dele é ruim. Isso a gente também vai conseguir analisar. E aí, a culpa, entre aspas, não é do profissional e sim do coordenador, e sim talvez de você como gestor, por não saber gerir a tua musculação. Né? E isso acontece em 90% dos casos, onde a gente elege um coordenador e simplesmente a gente fala para ele na nossa primeira reunião, abraça que esse filho é teu, e não fala para ele o que é que ele tem que fazer, ele só tem que dar resultado. E isso normalmente não funciona, porque por mais boa vontade que o seu coordenador tenha, ele não sabe fazer, ele não é gestor, ele era um ótimo professor. E aí são duas coisas completamente diferentes. A gente vai começar a entender isso aqui um pouco, e talvez através desse treinamento do Contro, eu consiga nortear melhor o meu coordenador em relação ao resultado, e talvez tirar ele de funções hoje que não te dá resultado prático no que diz respeito ao resultado do seu negócio. Né? Como, por exemplo, resolver coisas que um staff muito baratinho faria isso para você e você está usando o teu coordenador. Tá? Então vamos lá. Como eu falei, Score Table é uma tabela de metas. Então, essas metas elas vão ser analisadas, medidas através de que parâmetro? Então a gente entendeu que existem 4 parâmetros para serem analisados. São esses 4 aqui. Ó. O primeiro parâmetro, total de ativos por professor. Ou seja, número de fichas que ele tem na carteira dele. Então NF seria número de fichas que ele tem atual ativo na carteira dele. Então o aluno se matriculou na academia, está em dia com a academia, e aí ele é selecionado, ele é agrupado por professor da musculação. Então eu pegar meus 1000 alunos ativos da minha academia, e aí ver por professor de musculação quantos alunos eu tenho vinculados a cada professor. E como é que esse vínculo se estabelece a partir do momento que eu prescrevo? Então a primeira coisa que a gente começa a fazer é criar uma relação com o professor e com o aluno, onde o professor tem que entender, e essa é talvez uma das novas formas de trabalho, novas que nem tão novas, elas já vêm há algum tempo, onde a gente entende que o meu professor ele não só é um prescritor de treino, ele não veio para a academia apenas para prescrever e um abraço. Ele veio sim para dar resultado sobre aquelas prescrições. E o resultado ele é medido através do resultado realmente fisiológico, do objetivo do cara, mas ele é ainda mais medido a partir do momento que o aluno renova. Então, aí começa a cair por terra aqueles caras que entendem que a qualificação profissional ao extremo, o tecnicismo, ele é essencial para que o nosso negócio cresça. E a gente começa a perceber aqui com essa primeira informação que a capacidade de se relacionar, a capacidade de cativar o aluno, de ter uma boa relação com ele dentro da sala de musculação, tem um peso tão grande quanto o currículo do cara. Então, hoje, a empregabilidade na academia ela é meio a meio. 50% da empregabilidade está relacionado ao conhecimento técnico, à capacitação do profissional, e os outros 50% está relacionado à capacidade de relacionamento. Então ele precisa saber se relacionar, ele precisa saber do cotidiano do meu cliente para que isso tenha uma aderência, para que isso tenha um resultado financeiro para o negócio. Então, quando eu começo a mostrar para ele que ele é uma espécie de gerente de conta, então a partir do momento que ele prescreve, esse cara faz parte de uma carteira dele, onde ele precisa gerenciar frequência, permanência, o objetivo, o resultado propriamente dito, está acompanhando de perto, não só quando vence as fichas, e sim
intercalando períodos, o vencimento da ficha para ter um contato com o meu cliente, isso vai ser fundamental para a permanência desse cara na academia, ou seja, para a renovação dele lá na recepção e em vendas, certo? Então a gente vai falar de uma forma muito prática, não tem muito motivacional aqui, é prático mesmo. Se você atende, se você gerencia essa carteira, o cliente renova. Se você não faz isso, por melhor que você seja tecnicamente, o seu resultado é ruim. O resultado seu para com a academia, você professor, é ruim. Cabe ao coordenador realmente estar olhando isso diariamente para tentar melhorar esses números. O legal e a boa notícia para quem é coordenador é que com essa ferramenta, você sai da análise subjetiva, né? Nem você vai ser subjetivo na sua análise e nem o professor vai entender que você é subjetivo na sua análise. Ou seja, você vai mostrar o número dele, não é você que está falando, é o número dele que está falando. E contra número realmente não vai ter argumento, a não ser que de fato você queira se enganar, tá? Então a primeira informação que a gente tem é o número de fichas ativas. E o que são esses números aqui? É a nossa tabela de meta. Então eu preciso, geral, isso aqui vai ser geral da equipe inteira da academia, que no mínimo 45% dos alunos da academia estejam dentro do Analyzer, nessa academia aqui, tá? Para essa explicação, que eu até falei no treinamento do Analyzer, é muito interessante que a gente tenha mais de 80% dos alunos dentro do Analyzer. Nesse caso aqui, a academia, ou o parâmetro aqui, diz que no mínimo 45. Então ela já se satisfaz com 45 e não com 80, com 90. Possivelmente, essa academia que tem musculação e uma outra atividade tão forte como musculação. Então, por exemplo, ela é água e musculação, só que a água não é apenas uma modalidade, ela faz parte da atividade principal da academia. Então você pode ser mais brando na tua exigência em relação a quantidade mínima, certo? Então você trabalha aqui, ó, com 45%, que é esse caso. Ah, não, minha academia é especificamente musculação, então eu quero trabalhar com 80, mínimo, e máximo 95. Por que máximo? Por que não 100%? É porque de fato eu tenho que desconsiderar os alunos que não treinam com ficha, os alunos que têm personal, que aí pode ser até mais, né? Não 95, 10%, 20%, 15%. Então você vai trabalhar 75% mínimo e 85% máximo. Aonde 15% aqui eu entendo que é personal trainer. Então você vai brincando com isso, você de certa forma brincando entre aspas, mas você vai analisando o teu negócio e imputando informação para que os resultados práticos dos parâmetros, os resultados práticos das carteiras, elas sejam em cima de uma coerência de análise sua, do coordenador, do diretor, tá? E aí vamos trabalhar as pontuações. Se eu alcançar, eu professor, dentro da meta, então eu vou estabelecer uma meta mínima aqui, e o sistema faz um rateio para cada carteira em cima dessa meta. Então ele vai estabelecer, de acordo com essa meta de mínimo de ativos, ele vai fazer uma conta em relação a todos os professores da musculação. Então eu tenho, sei lá, 15 professores na minha musculação, tá? Cadastrados aqui no Analyzer como professor do sistema. E eu entendo que, no mínimo, eu tenho 2.000 alunos na minha academia, e nessa contagem mínima aqui, vai ficar 1.500 alunos. Então, eu tenho 1.500 alunos para distribuir para 150 professores. Então, eu teria, teoricamente, 100 alunos por professor, 100 alunos por carteira. Então, vamos começar a trabalhar em cima dessas metas. Entendeu isso? Eu tenho 2.000 alunos, máximo. Se eu estou falando que 75% é o mínimo, então se chegar a 1.500, opa, legal, automaticamente eu bati minha meta geral da academia. Então se eu cheguei a 1.500 e eu tenho 15 professores, eu vou ter automaticamente 100 alunos por professor, de média. O que é que a gente consegue fazer com isso? A gente vai estabelecer uma meta de equação para as carteiras. Aí é onde começa a primeira importância do Analyzer. É quando você vai perceber e ter que mostrar para os seus professores que não é pegando muito aluno, que não é fazendo muita prescrição, que eu como coordenador, eu como gestor, vou entender que ele é um professor que se destaca, certo? Porque quanto mais alunos ele tenha acima da capacidade de atendimento dele, a perda dele vai ser muito maior do que aquele professor que não pega aluno nenhum. Esse é o pior professor que você pode ter, mesmo ele sendo o melhor no seu conceito.
Então você tem que começar a trabalhar o melhor que ele é em termos de percentual com a gestão dos números da carteira dele. Essas duas informações elas têm que estar atreladas. Então a gente já está estabelecendo aqui que pela quantidade de professores, a minha carteira tem que ter em média 100. Então aquele cara que tem 180, eu preciso chamar ele de canto e falar assim, ó, com 180 a sua perda vai ser absurda, o seu resultado vai ser muito ruim. Então eu tenho que equacionar com aquele cara que só tem 40. Então vamos lá trabalhando, descendo, puxa aluno para um, vê se consegue migrar. Se não conseguir, estabelece com o teu comercial para que de hoje para frente os alunos novos que venham para a academia, que sejam matriculados, não sejam direcionados para esse professor que tem 180 alunos, e sim para aquele que tem 40, que os dois estão no mesmo horário, tá? Porque aí, naturalmente, com as desistências dos 180, a coisa vai equacionando até chegar num patamar que os dois fiquem muito parecidos, e aí sim você consiga mandar aluno para um e para outro. Então, isso vai te dando já informação de gestão das carteiras dos professores. Então, se o cara chegar a 50% da minha meta, que seria o quê? 50 alunos, já que eu tenho 100 de média, ele ganha 5 pontos. Se ele atingir os 100 alunos da carteira dele, opa, eu ganho 10 pontos. O professor que te foi em primeiro lugar em total de ativos, aquele tem 110, 120, ele vai ganhar 10 pontos. O que ficar em segundo lugar, ranqueado pelo total de alunos ativos, vai ganhar 7. E o que ficar em terceiro lugar vai ganhar 5. Então ele pode chegar a somar 20. Ou seja, bati a minha meta de 100 e sou o primeiro lugar, já pontuo 20. Aí você pode me perguntar, Pierre, mas isso aí vai de encontro com o que você falou, você está estimulando o cara a pegar muito o cliente. Estou sim. Então, o que é que a gente vai entender o que é esse estímulo? Esse estímulo de pegar muito é eu pontuar aquele que vai conseguir pegar mais aluno acima de 100, e quando eu chegar desse lado de cá, no item 3 e 4, você vai entender o porquê esse estímulo, ele é um estímulo consciente, um estímulo coerente, desde que isso aqui também seja respeitado, que são as perdas. Então você vai ver que ele vai tentar pegar muito, mas preocupado com as perdas. Então esse muito não vai ser 180 nunca. Esse muito vai ser 120, 115, mas 180 não, porque ele sabe que se ele passar de uma quantidade de muito acima de 100 para 180, para 150, o peso das perdas ela é muito maior em relação à pontuação negativa. E aí, mesmo ele somando mais aqui, o menos dele aqui vai ser muito maior do que esse mais. Então, no final das contas, ele vai ficar negativo. Então, o importante é estimular, de fato, o cara, ou pressionar, entre aspas, ele pegar mais aluno possível, sempre olhando para as perdas. Porque se ele perder essa referência, mesmo pegando muito, que é o caso do 180, ele vai ficar ranqueado para baixo, né? Muito abaixo daqueles que você considera como professores medianos ou até fracos. Então, isso é ruim, é frustrante, inclusive, para esse professor que é tão estimulado a trabalhar a questão de buscar, de atender. Ele precisa ser gerenciado realmente. Total de atendimentos nos últimos 30 dias. Então, eu posso trabalhar uma meta também percentual e a mesma ideia, ó, 50%. Não. Essa média aqui, por exemplo, eu quero trabalhar em cima de 100%, é minha meta de atendimentos em relação ao mês anterior. Então, o cara precisa trabalhar, no mínimo, a mesma quantidade de atendimentos do mês anterior. Eu vou voltar para 0 aqui, para explicar por quê. E aí você pode trabalhar também nessa linha aqui, ó, 5, 10, 7, aí por diante. Qual é a questão disso aqui? O que é atendimento? Atendimento no Analyzer são as abordagens. É a interação que você tem do sistema para com os alunos, independente se é da sua carteira ou não. Qual o problema de zerar isso aqui nessa academia especificamente? É porque possivelmente em um dado momento foi descoberto que alguns professores viraram atendedores de Analyzer. Isso é ruim, porque o cara, mesmo sem abordar e sem atender, ele passava a fazer registro no sistema de atendimento, ou seja, tentando burlar a pontuação dele de ranking para compensar a desgraça que ele é como professor em sala. Então, como isso virou um problema em alguns casos, em algumas academias, se tirou essa pontuação de atendimento, e também a gente começou a entender que não adianta você pontuar muito aqui para burlar o sistema, porque se você não atender de fato, se você não estiver próximo de fato, cativando de fato, aumentando, como a gente viu aí na gestão das carteiras em termos de frequência, aumentando a audiência dos teus alunos da tua carteira, a quantidade de vezes que ele vem para a academia, não adianta você fazer isso aqui, porque a consequência disso aqui é muito baseado na realidade.
Então, ter alunos ativos e ter perdas baixas é uma consequência de atendimento sendo registrado ou não. Então, essa academia especificamente, de uma forma inteligente, entendeu que eu não preciso desse parâmetro aqui para medir se o cara é bom ou não, né? O que eu preciso é dessa relação desses três. Então, se eu tiver uma boa relação aqui, entre ter ativos e perder menos, isso aqui com certeza é positivo, é uma quantidade aceitável. Então, não preciso ficar olhando isso aqui, eu preciso, de fato, me atentar mais para os outros parâmetros. Tá? Vamos lá, ponto 3 e ponto 4. Diz respeito a perdas nas carteiras. Importante frisar aqui, o Analyzer não é uma ferramenta, o Score Table, né? Ele não é uma ferramenta punitiva. Então, assim, ele não veio aqui para responsabilizar o professor sobre o momento ruim ou o momento bom da academia. Ele é uma ferramenta de parâmetro comparativo. Costumo falar que você vai ter parâmetro para poder comparar. Então, assim, não é que o professor A ou B seja responsável por todas as perdas da sua academia, pelo desastre que está a sua academia. Não. Você vai ter, no mesmo horário, 3 ou 2 professores, aonde você possa comparar entre eles. Então, eu não posso ter, por exemplo, no horário da manhã, 2 professores ou 3 que tenham o mesmo horário e mesma carga horária, um com 180 alunos na carteira, outro com 30, outro com 60. Então, já me diz que o de 180 é mais proativo, mas o número dele deve estar ruim pra caramba. Me diz que o de 30 está se escorando e muito, entendeu? Então eu preciso trabalhar isso. E o de 50 não chegou ainda no patamar que a gente queria, que era de 100. Mas talvez seja muito próximo, precisa só do empurrãozinho. Então, você já começa a ter parâmetros, independente de quem são as figuras, de análise comportamental em termos de serviço, em termos de comprometimento com o serviço, certo? Eu não posso ter entre esses 3 caras, um que nos últimos 30 dias, que é essa análise aqui, ó, P30, perdeu 15 alunos, ou seja, 15 alunos da carteira dele desistiram da academia, não renovaram o plano. Um outro professor, no mesmo horário e mesma carga horária, perdeu 3. Então, assim, como eu tenho 2 caras com o mesmo horário e mesma carga horária, nos últimos 30 dias, da carteira de um saiu 15 e da carteira de outro saiu apenas 3. Esse que saiu 15, independente do currículo dele, independente da capacidade dele, ele precisa ser pontuado, ele precisa de um coach individual, ele precisa saber do número dele, né? Ele precisa estar antenado que a gente está monitorando isso. E que essa perda, independente da boa vontade, independente do conhecimento dele, ela é prejudicial para ele mesmo aqui dentro do nosso negócio. Eu não posso ficar com um profissional que me dá uma perda tão grande, aonde outro que trabalha no mesmo horário, mesma carga horária, tem uma perda tão menor. Então, se eu chego à conclusão que todos podem ter uma perda baixa, eu preciso eliminar esses que têm perda alta ou tentar enquadrá-lo, porque senão não vai, o meu negócio está comprometido. Tá? Então, como é que a gente analisa isso nas perdas? Eu tenho 2 formas de olhar perdas. É o P30, é as perdas dos últimos 30 dias, e o P90, é as perdas dos últimos 90 dias. Aí você pergunta, por que essas duas, falando de perda? É porque são perdas com características diferentes. O cara que é recém-desistente, ele vai ter um tipo de abordagem, ele vai ter um tipo de pressão sobre o professor para a gente tentar ir buscar esse aluno. O cara que desistiu há mais de 90 dias, a gente vai tratar ele de uma forma diferente, né? Ele pode já estar em outra academia, enfim. Então, tem que ter uma abordagem diferenciada, a análise é diferenciada. Então, no P30, como é que funciona? Meta de quantidade máxima de perda. Então, eu entendo que desistir de academia é normal, né? Ou seja, a nossa reevasão, a nossa rotatividade é normal, desde que ela não passe de uma meta, de um limite. De um limite tolerado, né? Então, assim, nessa academia, por exemplo, por professor de musculação, é tolerado no máximo uma perda de 10 alunos nos últimos 30 dias. Então, por professor, eu aceito até 10. Acima de 10, a cada aluno que desistir da minha carteira nos últimos 30 dias, eu perco 3 pontos. Então, lembra que aqui a gente só somou, a gente aqui começa a tirar. Então, eu perdi 15 alunos, então 15, 5 acima de 10, 5 vezes 3, 15, 15 pontos negativos. Então, se eu somei 20 aqui, eu perco já de cara, só com essa análise aqui, 15. Então, ficaria só com 5. Ok? Agora não, eu perdi 5 alunos. Se eu perdi 5, entra aqui, ó,
entre 4 e 6 alunos, eu pontuo positivamente 7, porque perder pouco é bom. Por incrível que pareça, é estranho, mas perder pouco é bom. O que você pode fazer é estimular ainda mais as perdas pequenas. Então eu posso pegar esse 10 aqui e transformar em 20, se o cara perdeu de 0 a 3. Então isso é importante, você estimular a pouca perda próximo do zero, e também falar, pô, legal se você perdeu até 10, se você perdeu até 6. Né? Isso quer dizer que está existindo um atendimento dentro de uma rotatividade que é abaixo da rotatividade normal do mercado. Perfeito? A ideia aqui é a gente poder visualizar e pontuar positivamente, estimulando o atendimento para perder pouco, e negativamente se isso passar de uma ideia de um parâmetro que a gente entenda como normal para o nosso negócio, ou pelo menos aquilo que a gente entenda como meta de crescimento para o nosso negócio. O P90 basicamente é a mesma coisa, a ideia é a mesma, só que como a ideia de pontuação sim, a ideia de abordagem não. Como eu trabalho com volume maior de tempo, então eu não trabalho em quantidade, eu trabalho em percentual. Então essa mesma ideia, só que em percentual. Eu tolero uma perda de até 15% nesse caso, dos alunos da minha carteira. Então, se eu tenho 100 alunos e perdi 15 nos últimos 90 dias, então eu entendo isso como sendo uma perda normal. Eu tenho 100 alunos e perdi 30, então eu entendo que 30% é muito acima daquilo que eu imagino como perda. Aí o que acontece? Passei dos 15%, fui para 30%, eu já pontuo 10 pontos negativos de cara. Ok? Então está pontuado aqui, ó. Passei de 15, 10 negativo. Se for entre 5 e 0 e 5, 10, que poderia ser também a mesma ideia do 20 lá, para a gente estimular o cara a perder próximo de 0. Se for de 5,1 a 10, 7, de 10 a 15, 3, de 15 a 20, nada, porque o parâmetro dele é 15, então ele não tolera acima de 15. Então, você percebe que eu tenho dois caras que trata de perda, os dois podem me dar pontos positivos, ou os dois podem me dar pontos negativos. Ou seja, eu tenho 2 contra 1 para me pontuar negativo. Por isso que é importante o professor gerenciar bem a sua carteira, os números de ativos, para que esses ativos não ocorram desistências, e essa quantidade de desistência não tenha um volume grande para que eu tenha uma pontuação ruim. E aí, essa combinação essa é legal, porque você percebe que isso vai espelhar a realidade do profissional. Quer você queira, quer você não queira, no final das contas, o que vai importar em toda a empresa é a produtividade de cada pessoa. É aquilo que ela deixa financeiramente para o teu negócio. É onde a gente tem que realmente perder o sentimento no que diz respeito ao resultado, porque você não pode entender que o teu professor é professor. Essa nomenclatura ela já caiu por terra há muito tempo em relação ao fitness. Professor quem tem escola, né, que está lá para ensinar uma carga horária de 4 horas, 8 horas, 10 horas, seja lá qual for, e ele vai embora e passa o conhecimento dele. A gente é prestador de serviço, o teu professor é um prestador de serviço. E esse serviço, entre aspas, ele vai muito mais do que eu ensinar. Eu não estou ali para ensinar o meu cliente, eu estou para prestar um serviço para ele. E esse serviço tem que me dar resultado. Ou seja, ele tem que dar resultado para o cliente para que me dê resultado na renovação desse serviço. O professor é prestador de serviço, ele não é professor como de escola. Né? Porque você não está ali para ensinar para o teu aluno para que ele seja também professor. Você está ali para assessorar ele no que diz respeito a um resultado que ele pretende ter quando ele comprou esse serviço da academia e está presente no meu ambiente. Então eu preciso medir se esse serviço está sendo rentável ou não para o meu negócio. Se esse meu prestador de serviço, esse meu funcionário, ele está sendo rentável no que diz respeito à prestação desse serviço junto ao meu cliente. Por isso que não é aluno, é cliente. Tá? Então, é importante e muito eu estar de olho nesses três caras. Isso é muito simples e é muito importante, talvez represente mais de 80% ou 90% da análise do resultado do seu negócio. O que você puder acrescentar em cima disso aqui é tempero, é bem-vindo, mas não deixa de analisar isso tão basicão aqui, porque é isso realmente que vai caracterizar o resultado de cada profissional do seu negócio, que você tenha poder de comparação. Com isso, você sai daquelas reuniões enfadonhas e chatas e sem resultado nenhum de final de semana para cobrança. Você faz isso para premiar ou para planejar.
não faz para cobrar, porque não tem sentido. Você vai ter condição, e a gente vai ver mais para frente nas análises, aonde eu vou poder ver isso individualmente por cada professor, e eu poder mostrar para ele que eu estou tendo uma análise pontual sobre o resultado dele, e não é uma análise pessoal. Então, isso em uma vez por semana, se o teu coordenador tirar meia hora para analisar os teus professores e chamar individualmente, meia hora de manhã, meia hora de tarde, resolve o problema. Você faz isso semanalmente, não fica naquelas reuniões a cada 2 meses ou a cada 30 dias para chamar atenção, porque isso já é tempo demais de perda. E quando você for fazer isso, se for cobrar do cara, talvez ele até peça para ir embora, e só quem perdeu foi sua academia, porque durante esses 30 dias, esses 60 dias, a perda de aluno foi muito grande, e pode ser até que você não consiga mais ir buscá-los. Então, essa ferramenta, de fato, ela é essencial, ela é fundamental para o seu negócio. Não tem nada parecido realmente no mercado para alicerçar o resultado prático de cada professor dentro da sua musculação. Então, eu vou encerrar aqui o vídeo dos parâmetros, dos menus, e a gente vai entrar agora no resultado prático disso aqui, que é a análise dos menus de análises, né? É a gente verificar cada opção dessa, como ela reflete em relação a tudo isso que a gente falou aqui no parâmetro, e depois a gente vê isso em formato de relatório, ok? Então já já eu volto para a gente olhar o menu análises dentro do Analyzer Control, tá? Até mais.